Bom dia, paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo e irmãs em Cristo e todos aqueles que vão me ouvir. Cá estou aqui hoje para partilhar uma palavra com vocês. Na semana passada não partilhei porque não deu para fazer o vídeo. Tive que tratar de umas coisas, mas estou cá está, nunca é tarde, né? Hoje tem uma palavra que o tema que é o maior será como o menor. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, mais uma vez obrigada por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, de poder partilhar a Tua palavra com os meus irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, todos aqueles que vão ouvir, Senhor. Neste momento eu te peço perdão primeiramente pelos meus pecados, Senhor, por pensamentos e ações e atitudes, e quero te agradecer por seres o Deus Altíssimo, aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que nos deu a vida. Muito obrigada, Senhor. Neste momento eu oro para que o Senhor me dê pronto, para que o Senhor use-me através do teu Espírito Santo, que eu não fale em carne, mas em espírito, que essa palavra possa tocar nos corações, Senhor. Colocar um coração de carne, tirar o coração de pedra, Senhor, fazendo-nos entender, Senhor, aquilo que tu queres que nós possamos fazer na tua palavra, meu Pai. Eu te peço, por favor, neste mundo tão conturbado, Senhor, que nós possamos a entender que devemos ajudar uns aos outros, a levantar uns aos outros, Senhor. Mas oro para que as pessoas não endureçam quando ouvir essa palavra, mas que elas possam refletir, Senhor, e que possa falar no seu íntimo e também incentivá-las mais a te buscarem para a tua honra e glória, Senhor. Tudo o que eu estou a fazer, Senhor, não é para glorificar o meu nome, mas somente para glorificar o teu nome, Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo, meu Pai. Amém. Eu vou ler Lucas capítulo 22, de verso 24 a 30. Houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Disse-lhe Jesus: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Pois, qual é maior, que está à mesa ou quem serve? Não a quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio a vós, para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre o trono, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, o que é que essa a palavra de Deus quer nos dizer com isso? Que o maior será como o menor. Isso significa que nós devemos servir uns aos outros. Porque o maior é como aquele que serve. Porque, por exemplo, eu posso dar um exemplo de uma liderança, um governo, que governa um povo. Como aqui diz o exemplo de os reis gentis dominam sobre eles e que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Pronto, isto está a falar os reis que dominam sobre os pronto, sobre os gentios, que eles que têm o nome de que são chamados benfeitores. Benfeitores, sim. Mas os reis, praticamente os reis eram aqueles que dominavam, né, sobre a nação. Então, como um governo, né, que domina também sobre a nação, que estipula as leis, etc. Mas o que quer dizer com isso? Que aquilo que. Eu vou pegar o exemplo de Jesus. Jesus, ele foi enviado por Pai, né? O Pai Celestial, Deus. Mas Jesus tinha poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas. Mas ele deu um exemplo aos discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos. Mas o Pedro não entendeu o porquê que porque Jesus estava a fazer isso. Mas Jesus disse a Pedro: no momento não vais entender, mas depois vais entender o porquê que eu estou a fazer isso. Esse exemplo que Jesus deu, que eu estou a pegar nesse exemplo de que Jesus lavou os pés dos discípulos, que se não me engano está em João capítulo 13, que ele dá o exemplo através quando ele lava os pés dos discípulos, porque mesmo ele tendo poder sobre todas as coisas, não usou do poder do Pai, foi humilde, mostrou exemplo que o exemplo de que nós devemos servir uns aos outros. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele deu exemplo que aquele até que é maior é como aquele que serve. Então Jesus deu esse exemplo por causa da discussão entre os discípulos, né? A discussão que houve, forte discussão de quem é aquele que é o maior, quem é o maior, aquele que é quem é o maior.
Não, mas então Jesus disse, eu vou ler aqui de novo. Houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Disse-lhe Jesus, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vocês não sereis assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E o que governa seja como quem serve. Mesmo aquele que governa tem de servir o seu próximo. É porque eu tenho poder, autoridade, porque muitos querem ser servidos. Têm poder, querem ser servidos, mas não querem servir os outros. Querem que as pessoas lhes servem, mas não querem servir os outros. Então, por isso que Jesus disse que o maior seja aquele que serve. Porque ele fala assim, pois, qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Não a quem está à mesa, eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Jesus, eu, porém, sou entre vós como aquele que serve. Jesus, que é Jesus, quem é poder sobre todas as coisas, que é Deus, que fez milagres, não usurpou o poder do Pai, tinha poder sobre tudo, ele se humilhou, ele deu exemplo aos discípulos que nós devemos servir uns aos outros, mas não é o que acontece, infelizmente. As pessoas estão à espera de serem servidas, mas não querem servir o próximo, dar amor, cuidar. Nós estão preocupadas mais com os seus próprios interesses e tem-se esfriado muito amor, infelizmente, né? Então, mas Jesus deixou esse exemplo, que nós devemos servir uns aos outros. Não, eu sou o líder, vocês têm que me servir, eu não tenho que fazer nada. Não, líder. O maior é como aquele que serve. É como aquele que serve. É isso que Jesus quer deixar aqui, esse exemplo. Então, e ele também diz, não quer dizer que quando os discípulos estavam a falar, quando houve aquela discussão de quem é que é o maior, Deus não disse que aqueles que, pronto, que morreram em Cristo, que fizeram a vontade de Deus, que sofreram por causa do Evangelho de Cristo, as tribulações, não vai receber o seu galardão, vai receber o seu galardão, vai estar à mesa sentada com o Pai, porque ele diz assim, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio a vós, para que comais e bebeis a minha mesa no meu reino, e vós assenteis sobre o trono para julgar as 12 tribos de Israel. Eles vão receber o seu galardão. Mas Jesus deixou exemplo aqui na terra que nós devemos servir uns aos outros. Eu vou pegar um exemplo, né? Eu vi no Instagram um rapaz que falou, eu gostei muito do exemplo, tocou-me mesmo, que ele falou sobre as plantas, quando produzem aromas, não é para servir elas próprias, não, mas é para deixar um bom... Até as plantas também servem, quando elas deixam aquele aroma, aquele bom cheiro para as pessoas, até aquele ar as plantas também são boas. Dão exemplo as frutas, as aves. Ele deu exemplo disso, exemplo que elas não fazem para elas próprias, mas também para servir. Então, Jesus deu esse exemplo, não sei se vocês estão a entender. Ele disse assim que Jesus deu esse exemplo que nós devemos servir uns aos outros. E se até as aves, se até as plantas, porque eu sei que nós também gostamos de plantas, de flores, se até as aves são importantes para nós, por causa do oxigênio, essas coisas, o aroma das plantas, né? Porque as pessoas usam, não é porque se não houvesse plantas, as pessoas não podiam fazer também aromas, aqueles cheiros, perfumes, o exemplo que eu estou a dar. Então também serve, se as plantas também se servem, se os animais também, se os pássaros também servem, também. É isso. Até a gente também pode ver o exemplo disso, o exemplo daquilo que Jesus fez. E aquilo que eu ouvi também no Instagram, ele deu um exemplo disso. Porque quando nós estamos a servir uns aos outros, só o fato da gente fazer aquela pessoa feliz, servir aquela pessoa, fazer aquela feliz, o mundo seria melhor. Porque haveria mais amor. Porque só o fato de você se preocupar de fazer aquela pessoa feliz, servindo aquela pessoa. É esse exemplo que Jesus deixou, que nós devemos servir uns aos outros, não esperar sermos servidos. Não é sermos arrogantes, achar que eu tenho poder, eu tenho poder sobre as pessoas, eles têm que me servir a mim. Não, temos que ser humildes, ajudar o próximo, servir uns aos outros, assim como Jesus também deu esse exemplo. E é isso, é isso que eu quero deixar aqui para vocês. Eu espero que vocês entendam que o maior tem que ser como o menor, o que governa tem que ser aquele como que serve, o que está sentado à mesa tem que ser como aquele que serve.
É esse exemplo que Jesus deixa aqui, que nós devemos servir uns aos outros, devemos ser humildes, amar o próximo, ajudar, não esperar ser servido, porque infelizmente às vezes tem havido pessoas, por causa do poder da liderança, a autoridade que têm sobre as pessoas, pensam que devem ser servidos, mas esquecem a parte mais importante, que é servir o próximo, ajudar, a levantar, ver o que é que essa pessoa precisa, porque é isso que Jesus deu, é isso que Jesus quer. Esse é um dos, como eu posso dizer, é o amor. A dar o seu amor também é servir, ajudar o próximo. Que é isso que Deus diz, que nós devemos ser humilde, porque maior é Deus do que porque maior que tem quem é, maior é Deus. E mesmo assim Jesus, enviado pelo Pai, e é poderoso e tem poder sobre todas as coisas, ainda assim ele serviu. Serviu os discípulos, ajudou muitas pessoas, deu amor, deu de comer, fez isso tudo. Ele deixou um bom exemplo. Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra, que vocês tenham entendido e possam refletir sobre isso. Que às vezes nós achamos que somos superiores, somos arrogantes, soberbos, mas não conhecemos o exemplo, não pegamos o exemplo que Jesus deixou para nós. Achamos que somos melhores, não precisamos de ninguém, que não devemos ajudar o próximo, que as pessoas é que têm que nos servir, mas esquecemos da parte importante, que Jesus tinha poder sobre todas as coisas, serviu os discípulos. Até o Pedro ficou espantado. É isso, meus irmãos. Essa palavra que eu deixo aqui, que Deus vos abençoe. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês quiserem ler, é Lucas capítulo 22, de verso 24 a 30. E que Deus vos abençoe e que tenham um bom fim de semana na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.